Existem duas fantasias bastante prevalentes dentro do cinema de romance. A primeira delas é a ideia de que a personagem feminina deve redimir o personagem masculino, que pode ser um bad boy, um mau caráter, ou um cafajeste, ou como no caso deste filme, um homem que troca de mulher como quem troca de roupa. Isso já aconteceu em clássicos como 10 Coisas que eu dei em você, até mesmo em filmes que foram adorados por uma parte específica do público e detestados por outra parte do público, como Crepúsculo ou 50 Tons de Cinza. Uma segunda fantasia é o triângulo amoroso, no qual a personagem feminina se encontra no vértice entre dois homens. Estes homens têm atributos diferentes e ao mesmo tempo complementares e parecem proporcionar a ela certas alternativas, certas fugas, certas oportunidades de romance que ela não encontra apenas em um. Essas duas fantasias são apresentadas, negociadas e desafiadas na adaptação do livro escrito por Colin Hoover, É Assim que Acaba, filme que estreia nos cinemas brasileiros nesta semana e que é protagonizado por Blake Lively. Blake interpreta Lily, que retorna para a casa de sua mãe para o funeral do seu pai, recentemente falecido. Durante o velório, ela não encontra palavras para expressar o que ela admirava ou amava tanto naquele homem. Isso porque as memórias que ela tem dele são associadas aos abusos cometidos contra a mãe e também a memórias traumáticas de sua adolescência. Depois de cumprir o protocolo, ela retorna para Boston, onde ela está morando, e pretende montar uma floricultura, um sonho que ela sempre cultivou durante toda a adolescência. Em uma oportunidade, ela conhece o sedutor neurocirurgião Riley, um sujeito que parece perfeito à primeira vista, bonito, forte, com ótimo emprego, mora em um local muito bacana na cidade, mas que já se apresenta para ela com uma bandeira amarela, com um alerta amarelo, chutando violentamente uma cadeira antes de começar a adotar um comportamento impositivo e imperativo. Ele se justifica e muito disso é diluído ao longo das semanas que se sucedem quando ela começa a se envolver romanticamente com ele, agravado ainda pelo fato de que a funcionária de sua floricultura é a irmã dele. Para piorar, Lily reencontra-se com o antigo namorado que tinha na adolescência e que foi muito importante para sua vida e em quem tem pensado bastante, como comprovam os flashbacks que são mostrados dentro da narrativa. E esses flashbacks, misturados com esse encontro com o personagem, acendem o ciúme do seu atual namorado, Riley, que começa a ter uma postura bastante agressiva, porque não violenta. É um tema muito sensível para muitas mulheres e é importante que o cinema contemporâneo debruce-se sobre este assunto, enfrente-o de diversos ângulos e mostre diversas configurações diferentes nas quais o abuso pode ser revelado e pode ser desmascarado. O problema nunca costumam ser as intenções, mas sim a maneira com que essas intenções ganham corpo em forma cinematográfica. É muito desastrosa a maneira como o roteiro articula sua trama, as suas relações de causa e efeito, os seus acasos, os seus acontecimentos e incidentes. Isso mina a credibilidade de toda a história que está sendo contada para cada um de nós. Eu poderia enumerar diversos exemplos, mas vou resumir em um. O momento no qual Atlas coloca o seu telefone dentro da capa do celular de Lily e, depois de uma série de acontecimentos, esse telefone é descoberto por Riley, que tem mais uma de suas crises de ciúme, mais uma de suas crises violentas de ciúme. Eu tenho absoluta certeza que a roteirista poderia ter pensado uma solução mais elegante e menos maniqueísta para que Riley descobrisse o que ele descobriu. Mas não. Situações iguais a essa avolumam-se na narrativa. E quanto mais elas se avolumam, menos eu começo a levar a sério a discussão importante que o filme faz sobre abuso, a maneira com que o filme desenvolve os seus personagens, que acabam se tornando pequenos fiapos de gente. Um exemplo de personagem assim é o próprio Riley, para quem a narrativa até esforça-se em não passar pano, mas inevitavelmente não consegue fazê-lo. Eu até reconheço que há um esforço de tentar complicá-lo. Ele não é apenas um homem agressivo, um homem ciumento e abusivo, mas ele é um homem que tem um trauma do passado, um trauma com o qual ele nunca lidou com um profissional adequado e que, na idade adulta, respinga nos seus relacionamentos, respinga na maneira com que lida com a vida, respinga nas pessoas ao seu redor de formas irreparáveis.
Ao complicá-lo dessa maneira, o filme até tenta propor uma figura não monstruosa de abusadores, mas uma figura que nós podemos encontrar na rua enquanto nós estamos caminhando. Isso é muito interessante, mas de que adianta fazê-lo se o filme termina por tentar justificá-lo? É tão esquisito dentro do contexto da narrativa que até salta os olhos quando isso acontece. E salta aos olhos de uma maneira tão forte porque além do fato de ser bem mal escrito o roteiro, a narrativa também é muito ruim em lidar com o tempo. O tempo dentro do filme é sempre uma variável muito incerta. E nós podemos imaginar que o filme se desenvolve pelo menos por 18 meses, que é a duração de 2 gestações. E você vai entender por quê quando eu estou falando isso. Mas você não sente que tem essa passagem de quase 2 anos. Parece que está tudo acontecendo numa correria atrás da outra. Os acontecimentos vão acontecendo numa sucessão, como se fossem dias se passando, mas na realidade a gente está passando meses dentro da narrativa. Mesmo que Blake Lively atravesse a narrativa com um misto de determinação, resignação e até certa incredulidade com o que está acontecendo consigo, a gente nunca percebe aquela sua paixão desabrochar. A floricultura, que é a menina dos olhos da personagem, acaba sendo um acontecimento que existe dentro da narrativa, nunca é explorado de uma maneira determinante, nunca é desenvolvido, a gente nunca compreende exatamente a sua relação com as flores, o amor que ela tem por aquele ofício, apenas está posto na narrativa. Da mesma maneira que está posto na narrativa, uma das decisões que por favor, eu nunca vi uma decisão tão maluca igual a essa, que é uma personagem que simplesmente entra dentro de uma loja para alugar e se oferece para trabalhar lá, sendo esta uma personagem rica, que tem uma vida estável e que simplesmente estava entediada e quer começar a trabalhar. Ah, por favor, né, gente? Eu preciso conversar com vocês sobre filmes que tomam decisões iguais a essa. Não são decisões reais para um filme que almeja ser real, são construções cinematográficas para uma discussão sobre a realidade. Personagens que agem de maneira maniqueísta, coincidências absurdas, relações de causa e efeito que desafiam a nossa compreensão, um total desmazelo com o tempo da narrativa, mas aí o filme tenta socorrer-se no tema, e repito, é um tema essencial para a gente discutir, e tenta socorrer-se também em alguns momentos bonitos que há nos 30 minutos finais, sobretudo envolvendo as personagens femininas da narrativa. Mas numa evidência de que o tema do abuso é menos importante do que deveria ser, o filme ainda acrescenta um epílogo no qual Lily reencontra um determinado personagem. E ao fazê-lo, planta a semente da inevitável continuação, já que tem um outro livro escrito, e acaba meio que ignorando toda a trajetória, que foi o mais importante, a trajetória dela, a trajetória da mãe dela e o ponto final que ela vai colocar nessa história de abusos que perdura ao longo de todas as gerações de sua família. Para É Assim que Acaba, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, eu dou 1,5 estrelas em 5. Se você chegou agora neste vídeo, inscreva-se no Cinema com Crítica para mais críticas de cinema.